Boa tarde, boa tarde, Pepe, boa tarde, Pepe, boa tarde, Déia, tudo bem? Como é que vão? Tudo bem. Quero dar as boas-vindas aí a vocês, né? Continuando o nosso painel da tarde. Aliás, a tarde hoje é interessantíssima, né? Começamos aí com um tema que eu sou apaixonada, que é de desjudicialização da prova. E agora vamos para outro tema que eu também sou apaixonada, que eu considero dos mais importantes em processo, que é a cooperação jurisdicional, né? E duas pessoas aqui espetaculares para tratarem desse tema, então agradeço a ambos em nome da Escola Judicial. Vou fazer uma breve apresentação, porque o nosso tempo é bem curto. Vou começar por Guilherme Ludwig, que é quem primeiro vai falar, não é, Guilherme? Isso. Então, Guilherme é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é professor assistente da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, é juiz do trabalho aqui no TRT5, é o vice-coordenador da Escola Judicial, inclusive Guilherme, que teve a grande ideia de fazer esse seminário, que está fantástico, parabéns também por isso, Guilherme. É membro, é vice-presidente da AMATRA, da nossa querida Associação de Magistrados, é membro de conselhos editoriais de revistas jurídicas e autor de vários livros e artigos jurídicos na área trabalhista. Aqui atrás, na minha estante, quem for observar aí vai ver que tem livro de Guilherme por aqui. Obrigado pela propaganda. Em relação a Pepe, né, José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, o doutor Pepe Chaves, né, o desembargador Pepe Chaves, conhecido por todos dessa forma carinhosa. Pepe possui doutorado em Direitos Fundamentais pela Universidade Carlos III de Madrid, é desembargador federal aposentado pelo TRT3 de Minas, presidente do Conselho Deliberativo da Escola Judicial da América Latina, coordenador do GEDEL, Grupo de Estudos de Justiça e Direito Eletrônico da Escola Judicial, coordenador do Grupo de Cooperação Judiciária do Instituto de Direito Comparado, possui experiência em Direito do Trabalho, processo eletrônico, cooperação judiciária, expert em cooperação judiciária. Dilton já se encarregou aí de me adiantar e fazer a apresentação. Meus queridos amigos, muito obrigada por aceitar esse convite. Né? Eu vou ficar aqui nos bastidores acompanhando vocês. Passo a palavra, portanto, a nossa dinâmica que combinamos. Guilherme fala primeiro, uns 20 minutinhos, na sequência, Pepe, e a gente abre ao final para as perguntas que surjam aí no chat. Então, pessoal, faça as perguntas que eu me encarrego aqui de trazer para os palestrantes. Tá certo. Inicialmente, eu gostaria de também saudar, né, todo o nosso auditório, dar uma boa tarde a todos, agradecer à Escola Judicial, e aqui eu faço, logicamente, em nome de nossa coordenadora acadêmica, minha querida amiga e colega, Andréa Presas, pela quase intimação para participar desse painel, que participo com muito grado, porque é um assunto realmente muito interessante, né, um assunto do momento, um dos assuntos do momento do processo como um todo e também, logicamente, do processo do trabalho. E é muito importante também ressaltar o relevo deste evento em celebração dos 32 anos da Constituição Federal, né, quando precisamos de muito mais estudo sobre a Constituição e muito menos voluntarismo. É uma honra participar desse evento com grandes estudiosos, como vimos no painel anterior, e uma satisfação especial em dividir o painel com o nosso caro Pepe Chaves, né, uma das maiores especialistas, já foi dito aqui, em cooperação judiciária do país, como se diz, o pai da criança, né, dos artigos do CPC de 2015, ele vai tratar sobre isso um pouco também, e também meu querido colega que conheci quando eu ainda integrava os quadros do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, né, porque eu entrei na magistratura pela Terceira Região e a minha amizade com o Pepe Chaves e o Vitor também vem desde aquela época. A ideia aqui que eu me propus a falar nesse tempo, que é exíguo, tratar um pouco sobre o princípio da cooperação como um todo e, em seguida, numa segunda parte, tratar da cooperação judiciária, né? E tratando da cooperação judiciária, eu vou fazer um pequeno balanço de diferenças entre o modelo de 73 e o modelo de 2015, né? E aí, a partir daí, o Pepe assume e continua a sequência. Bom, para falar do princípio da cooperação, nós precisamos falar que ele vem
o modelo cooperativo vem como uma superação de dois modelos distintos de processo, né? O primeiro seria um modelo adversarial, que envolve basicamente uma disputa, um conflito entre dois adversários, em que o órgão judicial se apresenta de uma forma mais passiva. Em contramedida, são dados mais poderes às partes, há uma prevalência maior do princípio dispositivo, e este modelo é mais comum no ambiente da common law. Um segundo modelo é o modelo inquisitorial, né? Em que são reservados mais poderes ao juiz, é um modelo mais comum no ambiente da civil law, e Barbosa Moreira, ele traz um exemplo muito interessante, que é daquele doente que ele entra no hospital e a partir dali ele tem que submeter às regras do hospital. O doente, no caso, evidentemente, é a parte, né, que está sendo considerada aqui. O processo brasileiro, ele combina os princípios dispositivos e inquisitivos, né? Então, por exemplo, na instauração do processo e na fixação do objeto litigioso, nós temos a prevalência das partes. Ao passo que na investigação probatória, nós temos uma presença mais marcante do juiz. E no caso do processo de trabalho, não é nunca demais deixar de lembrar o artigo 765 da CLT. Então, no conjunto, quando consideramos os elementos do processo, do princípio dispositivo e do princípio inquisitivo presente no nosso processo brasileiro, já podemos dizer por aí que ele é, de certa forma, já era um processo cooperativo, não é? E Barbosa Moreira já indicava que havia até mesmo uma dimensão substancial nessa diferenciação, como um reflexo da própria relação de direito material no processo, né? Se disponível o direito, as partes podem dele dispor. Então, aí nós temos a renúncia, nós temos a desistência, nós temos o reconhecimento do pedido, características de um processo dispositivo. Se indisponível o direito, por outro lado, características de um processo inquisitivo. E é importante ressaltar também que não há uma relação necessária entre o princípio dispositivo e o princípio inquisitivo e, por outro lado, os modelos democráticos e autoritários. Ou seja, não é porque se adota um princípio inquisitivo, o princípio inquisitivo como preponderante, que se trate ali de um modelo autoritário, não democrático. Da mesma forma, não é porque se adota com maior prevalência o princípio dispositivo que necessariamente a gente vai estar falando de um modelo democrático. Então, não existe essa relação necessária. Mas aí surge o terceiro modelo cooperativo, que é esse modelo que já trazia alguns elementos no nosso processo brasileiro e que é muito mais vigorizado pelo Código de Processo Civil de 2015, né? Um código que tenta trazer a Constituição até o processo. E o princípio cooperativo, ele se deriva, neste caso, de um tripé principiológico, né? Por um lado, o devido processo legal, né, de matriz constitucional. Por outro, a boa-fé processual, constante do próprio CPC, no seu artigo 5º, né? E um princípio do contraditório revigorado pelo próprio Código de Processo Civil. Então, esse tripé conduz à fixação do princípio da cooperação no Código de Processo Civil de 2015. E está lá no artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Não é? Daniel Mitidiero, ele fala com muita pertinência que a ideia de um princípio cooperativo, de um princípio da cooperação, está diretamente relacionada a um contraditório redimensionado, em que o juiz é incluído no rol de sujeitos do diálogo processual, deixando de haver, assim, uma relação assimétrica entre juiz e partes. Deixando de haver uma relação assimétrica, pelo menos durante a cognição, mas não no momento decisório, porque na hora de decidir, o ato de decidir em si é uma função exclusiva do juiz, porque é um ato de poder, né? Embora, vale repetir, a decisão judicial seja fruto da atividade processual em cooperação até aquele momento. Então, recapitulando, o juiz passa a ser paritário da condução do processo e assimétrico no momento
da decisão. E esse modelo cooperativo é um modelo ajustado ao nosso Estado Democrático de Direito, é ajustado à Constituição de 88 e é o mais adequado, portanto, para uma concepção democrática de processo. Todos os sujeitos processuais, inclusive o juiz, devem cooperar entre si. E daí surgem alguns deveres processuais, tanto para as partes quanto para o juiz neste modelo cooperativo. Quanto às partes, não é? Surge o dever corolário de esclarecimento. As partes têm que postular com clareza, com coerência, sob pena, inclusive, de ser configurada a inépcia. Existe também o dever de lealdade. As partes não podem litigar de má-fé, em afronta ao que se entende por um conteúdo ético do processo. Existe também o que se chama de um dever de proteção. A parte não pode causar danos ao adversário, né, para além do que está sendo ali pleiteado em juízo. E, por outro lado, eu disse há pouco dos deveres das partes e falo agora dos deveres do juiz. Um desses primeiros deveres corolários do princípio da cooperação é o dever de esclarecimento. Ele tem que, é dever dele, esclarecer junto com as partes as dúvidas que ele tenha quanto aos pedidos e às alegações. Ele tem que esclarecer, por outro lado, seus próprios pronunciamentos. E aí eu estou falando do dever de motivação previsto na Constituição Federal. Existe também o dever de consulta. Ele não pode decidir, ainda que se trate de matéria ex officio, sem permitir o contraditório. Eu sei que a Instrução Normativa 39 do TST mitigou esse dispositivo quanto à sua aplicação no processo de trabalho. Não se trata de uma instrução obrigatória, evidentemente, mas é uma sinalização do Tribunal Superior do Trabalho, mitigou quanto às condições de ação e os pressupostos processuais. Por fim, há um dever também de prevenção, que incumbe ao juiz, que ele deve apontar as deficiências na postulação para que possam ser supridas, até porque o êxito da demanda não pode ser frustrado pelo uso inadequado do processo. Então, essas, em linhas gerais, em breve síntese, são o que se entende pelo princípio da cooperação no Código de Processo Civil. Mas eu vou tratar agora de um assunto correlato que está dentro dessa nova percepção do processo, que é a cooperação judiciária. A cooperação judiciária, ela é tratada inicialmente pela recomendação 38 do CNJ de 2011. Essa recomendação é que inspirou exatamente os artigos 67, 68 e 69 do CPC de 2015. Uma curiosidade, inclusive, que o nosso segundo painelista, o nosso querido Pepe Chaves, era então juiz auxiliar da presidência do CNJ na época da resolução, da elaboração dessa recomendação, e ele participou ativamente desse processo. Então, é por isso que eu fiz a brincadeira no começo da exposição, que ele é o pai da criança, né? Ele é a pessoa que bem sabe todas as circunstâncias que envolveram a produção dessa norma. E a resolução define ali a cooperação judiciária como um mecanismo contemporâneo, desburocratizado e ágil para o cumprimento dos atos judiciais fora da esfera de competência do juízo requerente, ou em interseção com ele. Essa é a ideia da cooperação judiciária. É uma atitude irmanada entre os diversos juízos para um determinado fim comum. A resolução não para por aí. Ela estabelece ainda uma rede nacional de cooperação judiciária, né, que é integrada pelos chamados juízes de cooperação, que a quem cabem prestar informações para a elaboração do pedido de cooperação, identificar soluções para os problemas no processamento dos pedidos, participar do planejamento estratégico, entre outras atribuições. Agora, o que era a cooperação judiciária no modelo do Código de Processo Civil de 1973? Existia a cooperação judiciária? Existia, mas de uma forma limitada, de uma forma dispersa e voltada apenas para atos de comunicação, instrução e execução, não é? As nossas conhecidas, ainda hoje existentes, carta precatória e carta de ordem no ambiente interno ao processo, interno ao país, e a carta rogatória, considerando as nações estrangeiras. No caso da carta precatória, é o que se entendia por uma cooperação por solicitação. Ou seja, o juiz solicita, na verdade, né, a cooperação de outro para a realização de determinado ato.
Por outro lado, a carta de ordem é o que se chama de cooperação por delegação. O tribunal delega a prática de atos a um determinado juiz dentro da sua jurisdição. Então, era esse modelo de cooperação judiciária tímido que existia no Código de 73. Inclusive, as próprias cartas precatórias, hoje em dia, por intermédio das novas tecnologias, as cartas de ordem e as cartas precatórias, elas perdem até um pouco o sentido, porque as fronteiras geográficas nesse mundo virtual, elas começam a se diluir, não é mesmo? Então, esse basicamente era o cenário no Código de 73. E o que é que existe a partir daí no Código de 2015, não é? No Código de 2015, no Código Civil de 2015, em primeiro lugar, a cooperação ela passa expressamente a ser tratada como um dever, né? O artigo 67 diz: aos órgãos do Poder Judiciário incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. E isso é uma consequência natural do princípio da eficiência, né? A partir da perspectiva de potencializar na melhor medida possível os meios idôneos a obter a solução ótima à consecução do interesse público, né? E garantir com isso o acesso à justiça naquela perspectiva de promessa síntese das garantias processuais constitucionais. Uma outra característica do novo modelo de 2015 é que a cooperação judiciária envolve agora um objeto amplo e é caracterizada pela atipicidade dos instrumentos, né? O artigo 68 diz: os juízes poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Ou seja, não é apenas mais notificar uma parte ou ouvir uma testemunha, qualquer ato processual. E os instrumentos dessa cooperação passam a ser atípicos, por intermédio de qualquer instrumentos. As formas são desenvolvidas e se justificam exatamente pela prática, na medida em que a demanda surja, não é? E o artigo 69 diz: o pedido de cooperação deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto, reunião a pensamento de processos, prestação de informações e, o mais importante, a grande mudança do Código de Processo Civil de 2015, por atos concertados entre os juízes cooperantes. É criado, portanto, um terceiro tipo de cooperação, a cooperação por concertação, construída pelos juízes cooperantes, né? Um negócio jurídico celebrado entre os próprios órgãos judiciários que servem para disciplinar uma relação permanente ou duradoura de cooperação, não apenas mais um ato isolado. É uma mudança fundamental deste modelo, inserida por intermédio do instrumento do ato concertado, né? E aí, o próprio Código de Processo Civil, no parágrafo 2º do artigo 69, ele traz um rol ilustrativo, não é? Porque são medidas atípicas, em princípio, que variam muito a partir da criatividade dos juízos que estiverem envolvidos e conforme a demanda, mas como um rol meramente ilustrativo, ele fixa os procedimentos para prática de citação, intimação, notificação, não é? Obtenção e apresentação de provas, coleta de depoimentos, a efetivação de uma tutela provisória, efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação das empresas, facilitação de habilitação de crédito na falência e na recuperação, centralização de processos repetitivos, não é? E, especialmente, na execução da decisão jurisdicional. Então, nós temos alguns exemplos que podem clarificar essa ideia e que são muito comuns no nosso cotidiano, né? Imaginem, por exemplo, uma mesma violação de direito que é praticada por uma determinada empresa, gerando reclamações trabalhistas em determinada localidade, que não necessariamente precisa ser uma única jurisdição, pode ser mais de uma jurisdição. Então, os juízes da vara desta localidade podem negociar um ato concertado para colher uma única vez a prova que seja comum àquela situação, não é? Aqui eu não estou falando exatamente de uma prova emprestada, mas de uma prova comum, uma prova testemunhal, uma perícia, a realização de uma inspeção judicial, né? E uma observação muito importante que deve ser feita é o seguinte: esse ato concertado, ele pode acarretar, inclusive, a modificação da competência territorial do juiz responsável pela sua prática.
para decidir a questão principal, né? Em relação à competência material, isso não pode ser alterado para decidir a questão principal. Embora possa haver um ato concertado no que se refere a uma questão meramente incidental. E aí não existe mais a fronteira, a meu ver, na minha opinião, apenas da competência territorial. Ou seja, pode haver um concerto entre juízes de competência material distinta. Um outro exemplo é a cooperação jurisdicional para reunião de execuções. E aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nós temos o provimento conjunto, né, do TRT5, número 1 de 2020, que, entre outras regras, estabelece o procedimento de reuniões de execuções, o chamado PRE, né, que pode ser constituído pelo Plano Especial de Pagamento Trabalhista, o PEPT, né, cujo objetivo é exatamente o pagamento parcelado do débito em relação a todos aqueles juízes concertantes, e também o regime especial de execução forçada, o REF, né, que o objetivo é a expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos credores. Então, isso é uma aplicação direta dessa ideia da cooperação nacional, dessa nova ferramenta trazida com o Código de Processo Civil de 2015 e que traduz a ideia de um processo eficiente, né, em que os recursos da máquina pública, do Poder Judiciário, são potencializados para que se obtenha uma solução única para determinada situação, para determinada questão, e todos os juízes, em todos os processos, possam aproveitar sem desperdício, sem desgaste desnecessário da máquina pública. Então, basicamente, meus amigos, era isso que eu gostaria de falar nessa minha fala inicial, e passo a palavra para ouvir a nossa grande estrela, o doutor José Eduardo Chaves Júnior. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentando nosso querido palestrante, meu querido amigo de tribunal, onde começou a magistratura em Minas Gerais, o Guilherme Ludwig. É uma satisfação ouvi-lo falar sobre o tema que me encanta, que é a cooperação. Mas eu gostaria, antes de agradecer esse honroso convite do TRT da Bahia, na pessoa da sua presidente, desembargadora Dalila, especialmente aos meus queridos amigos, desembargador Jefferson Muricy, diretor da escola, vice-presidente, ao Edilton, desembargador Edilton, querido amigo, eu acho que eu vice-diretor da escola, o Andréia Presas, né, que é a coordenadora da escola, então, e também ao próprio Guilherme, que é também um dos coordenadores da escola da Bahia, né? Então, é uma honra muito grande voltar aqui, né? E, sobretudo, para falar sobre esse tema, né, da cooperação, que é um tema que a gente vem estudando, Guilherme, desde 2006, quando nós participamos de uma seleção aí da América Latina, e fomos 13 juízes da América Latina selecionados para um curso na Escola Judicial Espanhola para entender o espaço jurídico europeu, né? E lá nós tivemos, isso em 2006, umas aulas sobre cooperação judiciária na União Europeia, né? E aí, a partir daí, comecei a estudar profundamente esse tema, né? Me encantei, né? E eu gosto, o Guilherme já deu toda a visão geral da cooperação, né? Tanto a cooperação, vamos dizer, processual, típica ali do artigo 6º, né? Como um princípio, como uma norma fundamental do CPC de 15, né? E como também, de forma mais específica, a cooperação judiciária, que está ali nos artigos 67, 68 e 69. Né? Mas eu acho importante a gente... Deixa eu aqui, para não perder meu tempo aqui, gente, deixa eu
esqueci de deixar o cronômetro funcionando, para não me perder aqui do tempo. Bom, mas vou dar só algumas pinceladas, né? Eu acho que é importante a gente entender a cooperação bem além de uma ideia de infraestrutura, né? De cooperação e de atos, de carta precatória, de atos à distância, que é a cooperação clássica antiga, né? Mas eu gosto sempre de enxergar a cooperação como superação de 3 perspectivas de jurisdição. A jurisdição como antítese de gestão, né? Juiz não pode ser gestor. Não, o juiz deve ser gestor. Mas que gestão? A questão é saber que gestão, né? Não de um gerencialismo quantitativista, né? Mas de um outro tipo de gestão, uma gestão pública, né? De direitos, de garantia de direitos. Também a superação de uma jurisdição solipsista, né? Muito individualista, que o juiz quer decidir sozinho um conflito que é muitas vezes complexo e que precisa de passar pela interação mais profunda com as partes. Finalmente, a superação também de uma jurisdição como conflituosa, né? Necessariamente contenciosa, né? Então, aí a gente vai privilegiar o diálogo, né? Uma jurisdição mais dialógica. E é esse que eu acho que é o futuro da jurisdição. Eu gosto sempre de situar, né, a cooperação judiciária, o berço, os antecedentes. A gente pode buscar na União Europeia, né? Na União Europeia tem 2 grandes movimentos, desde a sua criação, do ponto de vista, vamos dizer, no espaço jurídico europeu, 2 grandes movimentos. Um de integração, eu digo isso do ponto de vista jurídico, né? Um de integração jurídica e um outro de cooperação. São 2 grandes programas que a gente percebe no espaço jurídico europeu. A integração é entre o direito comunitário, que, como nós sabemos, o direito comunitário é diferente do direito internacional, o direito comunitário vigora a partir de princípios diferentes do direito internacional, como também diferentes do direito nacional, né? Então, ele tem sua especificidade. Então, a integração é um grande objetivo da União Europeia, essa integração do direito comunitário com os direitos nacionais. Esse pluralismo jurídico se transformar de uma forma não unificada, mas harmônica. É uma harmonia nesse pluralismo através de um espaço jurídico harmônico, embora com algum tipo de diferença nacional. E o outro sistema é o sistema de cooperação, que esse é o que nós vamos mais tratar aqui, as relações jurídicas que envolvem jurisdições de mais de um país, né? As multiplicidades de poderes judiciários, né? 27 poderes judiciários, e países com uma dimensão territorial pequena, que existe uma grande interação, né? Você desloca de carro ali dentro da União Europeia, muito facilmente, de país para país. Então, isso é evidentemente que tem muitos conflitos transnacionais, inclusive individuais. Uma pessoa vai de consumo, um acidente de trânsito, ele está dirigindo uma estrada de outro país, direito de família, um alemão se casa com uma francesa, tem um filho na Espanha, vai morar em Portugal, né? Então, várias questões intrincadas de relações jurídicas, né, que eles precisaram desenvolver esse sistema de cooperação judiciária que o CPC, como disse o nosso querido Guilherme Ludwig, trouxe nos artigos 67, 68 e 69, né, que a gente também considera 3 filhinhos que nós temos no CPC, né, que
que, graças ao empenho, na época, atuava como juiz auxiliar do ministro Peluso, graças ao ministro Peluso e à professora Ada Pellegrini. Os dois abraçaram essa causa, né, e praticamente pegaram a norma, né, me pediram para fazer um rascunho e conseguiram integrar no CPC. Né? Então, foi uma grande conquista. Bom, na União Europeia, eu vou me deter mais na União Europeia para a gente entender toda a ideia, né? Tem duas grandes redes de cooperação. Tem uma rede de cooperação judiciária em matéria civil e empresarial e a outra de cooperação penal. Eu sempre disse, quando estava lá participando do curso, olha, falta uma rede de cooperação social, matéria trabalhista, embora, evidentemente, que a rede de matéria civil, ela também amplia e ela abriga também a cooperação trabalhista. Nessa rede, ela funciona por pontos de contato. Tem dois mecanismos básicos, chamados pontos de contato dessa rede europeia. São várias regiões de cada país, tem os pontos de contato, são os juízes, né, que são pontos de contato dessa rede. E funcionam da forma mais desburocratizada possível. Né? Na época era com e-mail, né? Hoje com videoconferência, etc. E uma outra figura que também nós tentamos articular aqui, mas não foi possível, o CNJ até aprovou, mas o ministro, que era presidente na época, que depois do ministro Peluso, resolveu não publicar interessante, não publicou o que o plenário do CNJ aprovou, que é essa outra figura do magistrado de enlace ou juiz de ligação. O que é isso? Isso é muito interessante. É um diplomata do Poder Judiciário em outro país. Começou com a França e com a Itália. A França designou um juiz francês para ir morar em Roma. E a Itália designou um juiz italiano para morar em Paris. E esse juiz, o que ele fazia? Ele era uma espécie de embaixador do judiciário daquele país. Então, ele ajudava os juízes do país que ele vivia com cartas rogatórias, né, no seu país de origem. Explicando aos juízes daquele país como faria, fazendo contatos com seus colegas do país de origem, para facilitar esses atos, né, da forma mais para agilizar. Isso já agilizava em muito as cartas rogatórias naquela época. Então, a figura de enlace. Nós tivemos aqui no Brasil, o Brasil recebeu da França um juiz de ligação, que foi uma juíza, a primeira, eu não sei até agora se a França mantém, e pediu ao CNJ, na época, que designasse um juiz brasileiro para viver ser o embaixador do Poder Judiciário. Isso é muito interessante, porque é o seguinte, hoje as cartas rogatórias são muito dependentes do Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário fica na mão do Executivo para fazer esse intercâmbio via Ministério da Justiça ou Ministério das Relações Exteriores para fazer essas cartas pregatórias, os atos internacionais. Então, o magistrado quase que tem que pedir. É uma burocracia imensa. Quem fala que o judiciário é burocratizado é porque não conhece a diplomacia. É uma burocracia tremenda para você conseguir fazer uma carta rogatória, né? E não funciona. Então, através de um embaixador do judiciário, as coisas fluiriam como fluem na Europa. Hoje, na Europa, quase todos os países têm vários magistrados que atuam nos outros países. Eu conheci muito, quando eu fiz o doutorado na Espanha, um magistrado de ligação alemão, que era casado com uma outra juíza que estava vivendo lá também, e era uma juíza do trabalho alemã. Fiquei muito amigo dela também, da Elfried, né? Uma juíza do trabalho alemã.
Então, é um sistema, só que o CNJ regulamentou essa matéria do magistrado de enlace, desse diplomata, só que houve, por causa de uma notinha da Veja, falando que o CNJ tinha criado uma sinecura, né? Quer dizer que os diplomatas não trabalham? É sinecura também, diplomata? Né? Que é só porque é poder judiciário, que é um juiz que ia ser designado, houve um preconceito muito grande, e o presidente do Supremo, que não foi o ministro Peluso na época, o outro presidente ficou com medo dessa notinha da Veja e nunca publicou uma norma que foi aprovada pelo plenário do CNJ. Né? Além disso, desses dois mecanismos, do ponto de contato, que são os juízes que vivem no seu próprio país, né, que são os pontos, e desse magistrado de enlace que vive em outros países, temos duas figuras, temos várias outras. Nós temos um site, que vocês podem procurar, Cooperação Judiciária na União Europeia. Dá uma googada aí que vocês vão achar. Tem um atlas judiciário europeu, muito interessante, que você localiza qualquer vara de qualquer ramo judiciário na Europa, na União Europeia. Todos os dados que você precisar. Telefone, e-mail, WhatsApp, tudo que você precisar. E, mais do que isso, tem formulários eletrônicos para as partes e até para o juiz. Ele faz um formulário eletrônico, entra ali no Atlas, é tudo pela internet, e faz um pedido eletrônico para cumprimento de um ato rápido, uma agilidade. É assim, produção de prova, ouvir de testemunha, né? Então, é assim, uma maravilha. Né? E esse sistema é plenamente compatível com o Brasil na época, quando nós voltamos desse curso, começamos a estudar, começamos a divulgar a aplicação desse modelo e a adequação desse modelo no Brasil, justamente que o Brasil tem uma dimensão continental, né? É do tamanho da Europa Ocidental, tem uma concepção federativa, né? Uma federação. Na Europa, a maioria dos estados são unitários, não são federações, né? A exceção da Alemanha e da Suíça. Dos outros países, a Alemanha federal por imposição pós-guerra, né? Para tentar dividir a Alemanha na época. E nós temos uma outra especificidade. Nós temos uma autonomia dos tribunais que nenhum país do mundo tem. Né? O CNJ amenizou um pouco, né? Mas ainda nós temos 91 ilhas no Brasil, tribunais ilhas que não se conhecem, não dialogam, não conversam. Né? A gente, às vezes, não conversa com um colega que é da vara ao lado. É muito serviço, então não tem tempo. Né? Então, é um modelo que é muito próprio. O meu tempo está esgotando aqui, eu queria só dar esse antecedente, né? Deixar aí para o diálogo, dizer que o princípio da cooperação, né, do artigo 6º, né, que não é do artigo da cooperação judiciária, é o princípio como norma fundamental do CPC, ele também foi inspirado no direito comparado, sobretudo na ZPO, né, a alemã, no artigo 139, que cria o chamado dever de direção material do processo, né, que é o dever que o juiz, isso é um dever mais dirigido ao juiz, que ele permita uma real possibilidade de argumentação e de prova pelas partes. Então, o juiz tem que possibilitar a prova, ele tem que facultar a prova. Né? E isso também acaba indo para o Código francês, CPC francês, no artigo 16, no Código recente, né, considerando a União, o Reino Unido, né, a recente é 98, né, um código de 98 do CPC, que também prevê o princípio da cooperação. E também muito bom que é o Código de Processo Civil Português, o artigo 266, né, que
estabelece como dever de todos, dos juízes e das partes, né? Porque a doutrina nacional coloca muito a cooperação como um dever do juiz, mas a cooperação é dever de todos os sujeitos do processo, né? E, então, isso que a gente tem que entender, né? Nós temos que começar na ficha, isso tem que entrar nos cursos universitários, os professores de processo têm que ensinar isso, os advogados têm que descobrir isso, porque eles demandar a cooperação entre os juízes, sobretudo processos complexos, né? E essa cooperação, eu sempre digo que ela tem os princípios próprios, né? Eu gosto de falar isso, só para encerrar aqui, que meu tempo praticamente acabou, não vai ter tempo de eu falar sobre esses princípios, mas eu chamo o princípio da transversalidade, né? Que é o princípio da transversalidade da cooperação, não tem competência territorial, não tem competência material, né? Tem um acordo muito importante do ministro Peluso como relator, que fala da unidade da jurisdição nacional. A jurisdição é una. A questão é puramente burocrática e operacional, dividir o Poder Judiciário em ramos, né? Mas a essência, isso está na ADI 347, se não me engano, depois eu vou conferir o número, fala expressamente isso. A jurisdição é una, né? A divisão judiciária estadual, federal, em ramo judiciário, é operacional puramente, né? Então, o princípio da mobilidade, princípio de desordenamento e complexidade, instantaneidade e resiliência, conectividade, interatividade dialógica, e também, eu gosto de falar também no princípio da inovabilidade, né? Então, é um mundo novo, que a gente tem que ser criativo, as partes e o juiz criativo, sobretudo para essas questões mais complexas que envolvem muitos judiciários. Vou dar um exemplo muito feliz lá do TRT3, que é do famoso limbo judiciário, né? Nós trabalhamos muito isso, sobretudo com o professor Antônio Gomes, nosso colega, juiz do trabalho, hoje desembargador, foi promovido agora, professor da UFMG, né? Nós sempre trabalhamos junto com ele a respeito disso, e ele trabalhou muito um acordo que envolve a AGU, o INSS, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, para justamente a gente julgar aqueles casos do limbo judiciário, em que, por exemplo, o INSS dá alta para o empregado e o médico da empresa diz que ele não pode voltar, né? Aí alguém paga o pato, ou o reclamante não recebe, ou a empresa tem que pagar sem ter o trabalho dele, né? Então, foi conseguido um acordo de cooperação entre todos esses órgãos para uma perícia única entre a Justiça Federal, o INSS administrativamente, a AGU e a Justiça do Trabalho. Todas iam respeitar aquela mesma perícia. O que foi feito uma conciliação nesse sentido? O que aquela perícia, aquele médico que foi designado com consenso com todas essas partes, decidisse, todos iriam acatar. Então, isso é tremendo, gente. Isso aí tem até um acordo, tem esses termos todos para vocês. Quem conduziu toda essa negociação foi o hoje desembargador Antônio Gomes, né? Nos acompanhamos de perto. E deixo aqui também para vocês duas obras sobre isso. Eu deixei aqui perto na minha estante, que eu deixo aqui, ó. Essa aqui eu fiz o pós-fácil, eu participei da banca, a banca desse candidato lá na UFMG, cooperação, é uma indicação que eu faço aqui, muito boa, e esse sobre o limbo, justamente falando da cooperação. O limbo, uma solução possível pela via da cooperação. O limbo previdenciário também foi uma outra banca que eu participei na UFMG. Então, é um potencial enorme que a gente tem que explorar.
né? Basta ter criatividade. Causas complexas, nós resolucionamos muitas causas complexas envolvendo justiça estadual, justiça federal. Eu quando era coordenador da cooperação no TRT de Minas, né, nós resolvemos muitos processos assim, de hipercomplexos, envolvendo assim, 200, 300 processos, envolvendo justiça estadual, justiça federal, e tudo junto, e conseguimos. Então, isso é um potencial muito grande que nós precisamos desenvolver isso, né? Eu já estou de cabelo branco, estou aposentado, então a bola agora está com vocês. Então, muito obrigado, viu, minha querida Andréia, pelo convite. Desculpe que eu passei um pouco do tempo aí, eu perdi aqui. Não, passou não, Pepe. Eu também estou com cabelo branco, mas sou nativo. Muito boa essa fala. É isso mesmo. Foi ótimo, foram ótimas as duas falas, parabéns a ambos, inclusive se complementaram. Excelentes os exemplos trazidos pelo nosso querido Pepe, da cooperação internacional, né? Esses exemplos aí do juiz de ligação, que acontece aí mundo afora, mas no Brasil, meu amigo, eu também tenho essa impressão que isso não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer não tão breve, né? A gente tem outras questões aí por trás disso, tem outras questões envolvidas, acho bastante difícil. Eu estava aqui olhando o chat e não vi nenhuma pergunta, né? Como o Marcelo falou, acho que o nosso público está meio tímido hoje aqui. Mas eu tenho uma pergunta, né? Eu sei que a gente tem poucos minutos aí para o final, mas eu tenho uma pergunta para os dois, e aí um falaria, depois o outro falaria, que é sobre a questão dos limites, né? Eu gosto muito dos atos concertados. Esse artigo 69 do CPC, para mim, ele dá superpoderes aos magistrados. Ali me parece que a gente pode fazer quase tudo, né? Eu não gosto de falar tudo porque tem um limite. Então, minha pergunta é, que limites seriam esses, né? Eu posso, em ato concertado, celebrar qualquer tipo de protocolo de cooperação com o meu colega da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Eu nem falo do meu colega da Justiça do Trabalho, porque aqui a nossa competência absoluta é a mesma, né? Mas, por exemplo, Pepe, aí pegando o seu exemplo do limbo, gostei muito desse exemplo do limbo, e você falou da cooperação para a prova, que é uma cooperação simples, porque cooperar para fazer uma prova pericial, para colher o depoimento de uma testemunha é algo muito simples. Mas você acha que seria possível essa cooperação avançar para que os juízes cooperantes se ajustassem, que um deles decidiria sobre uma determinada questão envolvendo esse limbo, por exemplo, o reconhecimento ou não daquela incapacidade, e os outros acolheriam aquela decisão? Então, eu vou jogar aí, tá? Eu queria avançar mais, né? Eu acho pouco a gente se limitar à prova apenas, e eu quero ir adiante para a gente ver se é possível, e aí estou provocando mesmo, cooperar para consertar atos de decisão efetivamente. Decisões incidentais e decisões mesmo, né, que vão repercutir no outro processo. Aí vocês escolhem quem fala primeiro. Se o Pepe quiser falar primeiro, não, eu falo. Então pode falar, o microfone dele está desligado, Guilherme. Eu acho o seguinte, eu acho que me parece que o grande limite que existe nessa concertação é a competência material absoluta, porque essa, por definição, não pode ser imbuída, delegada ou repassada ou negociada para outro. Me parece que essa é a questão. Mas, como eu disse, é a competência material absoluta para decidir a questão principal, né? Agora, se for uma questão meramente incidental, não me parece que haja um grande problema, até porque, de certa forma, nós conhecemos de matérias estranhas à nossa competência quando se dá de forma incidental no processo, né? Isso já acontece, né? Então, por que não participar, ser objeto desse negócio em relação à matéria incidental? Agora, em relação à questão principal, realmente, aí nessa hipótese do limbo, eu teria dúvida só quanto a isso. Se o que foi decidido para a decisão, o que pode ter sido acertado, o que poderia ser acertado, né, entre os juízes trabalhistas, federal, etc., para a decisão da questão, envolveria o
ponto principal da demanda, que aí me parece que o limite seria realmente a competência absoluta. No mais, tudo é flexível, até porque, se a gente parar para pensar, as modificações de competência territorial, né, da competência relativa, eles estão, essas hipóteses estão disciplinadas na lei mesmo, na lei infraconstitucional. Então, se a lei infraconstitucional permite a concertação, não é? Está dentro digamos assim, do alcance permissivo para o legislador infraconstitucional, né? Então, está valendo. A única coisa que eu entendo que não pode é quando você já avança para a esfera constitucional, que aí a gente tem as hipóteses da competência material, a competência absoluta, e aí eu acho que não daria, em relação, volto a frisar, a decidir a questão principal. Mas eu não sei se Pepe concorda comigo. Olha, não, eu concordo em termos, mas eu acho que a gente pode avançar um pouquinho. Olha só, vamos pensar, eu achei aqui agora, vou ler para vocês um excerto breve do acórdão do ministro Peluso, que eu falei, na verdade é a ADIM 3367. Olha só o que ele fala. O pacto federativo não se desenha nem expressa em relação ao Poder Judiciário de forma normativa idêntica à que atua sobre os demais poderes da República. Porque a jurisdição, enquanto manifestação da unidade do poder soberano e do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível. É doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo, senão por metáforas e metonímias, judiciários estaduais ao lado de um judiciário federal. Gente, a gente pode brincar com esse acordo, né? A gente pode criar, vamos criar, gente, né? A Andréia é novinha aí, ela pode muito, né? Não é velha que nem eu, então o Guilherme já está meio acabado também, de cabelo branco. Mas você, Andréia, olha só, brincadeira, né, Guilherme? Estou falando isso. Não, é porque eu pinto, né? O cabelo e Guilherme não. Mas olha só. Ah, menina. Eu acho que a gente tem que ter cuidado realmente com a competência absoluta. Eu sou aquariano vive 100 anos na frente, né? Então a gente, às vezes, descola um pouquinho da realidade, né? Mas a gente tem que ter realmente esse cuidado que o Guilherme disse com relação à competência absoluta, acho. Só que a competência, aqueles borderline, tem muitos casos que a gente não tem muita noção que uma coisa avança, que é razoável você. Sobretudo é razoável, considerando que o Supremo considera que a jurisdição é una, né? E, sobretudo, que se foi feito esse ato praticado com concertação com outro juiz que detém a jurisdição. Então, eles podem dividir, delimitar, né, a competência. E isso nós temos casos disso, de colegas, né? Nós temos um outro que tem que ser convidado para falar isso, é o Antônio Gomes. O Antônio Gomes ele fez muito na prática. Ele um dia pegou o telefone, tem um processo de anulação era uma entidade sindical, eu não me lembro dos detalhes, envolvia a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. E então ele ligou para o juiz de direito e fez um acordo com o juiz. Olha, eu vou definir isso, isso e isso, e você vai definir isso, 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 isso. Vamos fazer assim? Vamos. Os dois combinaram, assinaram um despacho conjunto, fizeram um ato em conjunto, né? Muito bom. E resolveu a solução. Quer dizer, a gente pode avançar muito, assim, sobretudo naquelas questões borderline, né? Que a gente não sabe, que está ali na zona cinzenta, de competência, ou não é discutível, e isso pode ser. Então, tem muito campo para avançar, né? E, sobretudo, o princípio da cooperação vigora muito aí, porque o juiz qual que é a nossa função como juiz? Eu falo nossa, né? Cacoete de 30 anos como juiz, mas qual que é a função do juiz expressivo?
é dirimir o conflito. E não potencializar o conflito, ficar criando, suscitar conflito de competência. Ah, não, a competência é minha, não é minha. Né? E tem alguns, infelizmente, tem uns juízes de trabalho que adora mandar né, para outra jurisdição, processo, né? Que é um tiro no pé danado, né? Fogo amigo, que a gente fala. Né? Então, a função do juiz é dirimir conflito, não potencializar. Então, o instrumento clássico do CPC anterior, CPC 73, é o quê? Entre dois juízes iam conhecer de um assunto. O que era? Conflito de competência. Olha o nome do Instituto. Conflito, está no nome de competência. Agora nós temos cooperação judiciária. Então, antes de suscitar um conflito, vamos tentar a cooperação. E funciona e resolve. Né? Sim. A cooperação judiciária termina sendo uma antítese, né, do antigo, não, do atual conflito de competência. Eu teria até uma última questão, se couber nesses 2 minutinhos. Eu faria questão, eu já tenho a minha opinião formada, mas eu queria ouvir a opinião de Pepe e também de Andréa, porque é outra estudiosa do assunto. Vocês entendem que nesses atos concertados é necessária a aquiescência das partes? Eu entendo, já vou adiantar minha resposta. Eu entendo que não. É um ato entre os juízos, né? Eu acho que a cooperação judiciária, 67, está focalizada nos juízos. Agora, é desejável uma jurisdição dialógica e democrática que o ato seja envolver as partes. Mas, num momento de definição, se os juízes querem esse ato e as partes não querem, eu acho que aí prevalece. Por quê? Aí não é negócio processual. Não é negócio. Né? Que tem outro instituto. É cooperação judiciária e ela é focada mais nos juízes. Então, o juiz não precisa autorização das partes, os juízes, né? Mas é desejável, né? É dentro da principiologia, a dialogicidade, existe essa palavra? Uma perspectiva dialógica, né? de jurisdição. Mas também concordo com o André que não é preciso. Eu também penso dessa forma, na verdade. Acho que é um negócio, mas é um negócio entre os juízes, né? Não deixa de ser um negócio, né? Porque há um ajuste de vontades, né? Para direitos e obrigações, para o estabelecimento de obrigações recíprocas, mas eu entendo da mesma forma também. Eu acho que o desejável é a aquiescência das partes, mas em não havendo, prevalece a vontade dos juízes concertantes, realmente, né? No ato. Sim. Ok. É isso, meus amigos. Infelizmente. Agora, esse instrumento tem que ser colocado em prática. Tem muito poucos exemplos. Nós temos, assim, tem um campo muito grande para ser aplicado. Tem sim. Aqui na Bahia a gente tem provocado, né, Guilherme? Conversado com os colegas, vamos fazer cooperação, vamos avançar, vamos ousar, vamos testar os limites para ver o que a gente consegue. Eu acho que a gente vai conseguir muita coisa em benefício de todos. Do nosso trabalho, evitando retrabalho, do jurisdicionado, da prestação jurisdicional, de tudo. Né? Otimização de tempo e de recursos, né? Exatamente. Meus amigos, infelizmente, o tempo é muito curto. Já chegamos no nosso horário e eu só tenho a agradecer essa tarde aqui, prazerosa, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês. Agradeço em nome da Escola Judicial.